Capítulo 1 Prólogo. A Batalha do Herói e do Rei Demônio. Esta batalha foi repetida inúmeras vezes neste mundo. O Rei Demônio que governa a raça demoníaca. Existe apenas um Rei Demônio em cada época. Quando o Rei Demônio atual for derrotado, um demônio com poder extraordinário se tornará o novo Rei Demônio da próxima era. É assim que este mundo funciona. Portanto, a linhagem do Rei Demônio nunca morrerá. Esse personagem é multifacetado. O Rei Demônio pode nivelar uma montanha com sua força normal. O Rei Demônio que pode usar feitiçaria e milhares de técnicas. Ter forte hostilidade para com a raça humana era comum para o Rei Demônio. A esperança da raça humana, o herói que luta contra o Rei Demônio. A batalha entre o herói e o Rei Demônio é exatamente como uma gangorra. Se o herói puder matar o Rei Demônio, então o Rei Demônio poderá repelir o herói. Semelhante ao Rei Demônio, a existência do herói também não pode ser destruída. A batalha dessas duas continua sem parar. Este é o destino deste mundo. Se acontecer uma tragédia, a relação entre o herói e o Rei Demônio será mutuamente adequada. Ambos são mestres da magia de dimensão rara. Magia igual aos deuses, sendo capaz de controlar o espaço e a dimensão. Eles obtiveram sua magia de acordo com seu próprio destino. Dois confrontos mágicos, o mundo gritante. Tanto o herói quanto o Rei de Morte incapazes de sustentar seu próprio poder mágico. O rescaldo da magia chega a outro mundo cruzando a dimensão. Uma grande explosão explodiu em um mundo chamado Terra, em um país chamado Japão, em uma certa escola secundária. Dentro da sala de aula, um total de 26 pessoas, incluindo professores e alunos, morreram após receberem um golpe direto da magia. O caso foi relatado como uma grande explosão misteriosa. Mas aqueles que não morreram sabiam da transmissão. Mesmo que eles renasçam. É porque suas almas retornaram para o mundo onde o herói luta contra o Rei Demônio. Suas almas se dispersarão no novo mundo e cada uma delas renascerá como uma nova vida. Esta é a história de um deles. O Golga. Tentei gemer, mas não consigo gemer. Meu corpo está em uma condição tão crítica. Ok, acalme-se. Não há dor no meu corpo. Lembro-me que estava numa aula de língua japonesa e de repente fui atacado por uma dor terrível. Provavelmente desmaiei depois disso, mas não dói agora. Mesmo que eu abra os olhos, esteja escuro aqui, então nem sei onde estou. Ou talvez eu deva dizer que não consigo nem me mover e sinto que meu corpo está coberto por alguma coisa. Este é o chamado estado vegetativo. Uau! Mesmo que eu queira negar, a possibilidade é alta nesta situação. Não sei o que aconteceu daquela vez, mas parece que me tornei uma pessoa em estado vegetativo. Naimwa. Nota de tele, de jeito nenhum, só tendo minha consciência, sendo incapaz de mover meu corpo e parece que não tenho meus 5 sentidos. Este definitivamente será um curso de insanidade. Naimwa. Quando eu estava pensando nisso agora há pouco, ouvi um leve farfalhar. Isso significa que ainda tenho meu sentido de audição. Mesmo que eu possa ouvir, isso não muda a situação atual. Gan. Ai. O que é que foi isso? Eu bati em alguma coisa. Estou sentindo dor agora. Então isso significa que tenho o sentido do tato. Eu deveria me acalmar por enquanto. Pensado racionalmente, me sinto um pouco desconfortável, mas parece que movo meu corpo. Nossa, parece que eu estava tirando uma conclusão errada sobre a parte estar em estado vegetativo. Há um tempo atrás, meu corpo estava coberto por alguma coisa, mas parece que essa coisa está exatamente no mesmo estado agora. Não é motivo de risada. O que há com essa situação? Fui sequestrado e colocado em um saco? Não. Quem teria lucro sequestrando uma mulher de má reputação como eu? De qualquer forma, preciso escapar. Rachadura. Quando tentei colocar minha força para mover meu corpo, algo que cobria meu corpo começou a desmoronar. Parece que não é um saco. Eu me pergunto o que é isso? É um tanto suave e um tanto duro, uma sensação misteriosa. Mas, eu só tenho que continuar me movendo para quebrá-lo. Vou quebrá-lo e escapar imediatamente. Rachadura. Está aberto. Eu rastejo começando pela minha cabeça. Com isso, estou livre. Diante dos meus olhos, há uma grande quantidade de aranhas rastejando. Como ai? Ué! Kizo. O que há com um enorme exército de aranhas? Cada um deles tem o mesmo tamanho que eu? Parece que estão saindo de algo que parece um ovo. Então o som farfalhante que ouvi é este. Eu instintivamente recuo.
Algo bate no meu pé e eu me viro. É isso? A coisa que eu rastejei há um tempo atrás? De alguma forma, a coisa parece o ovo do exército de aranhas. É minha imaginação? Em vez de parecer, não é a mesma coisa. Mais uma vez. Eu me examinei. Meu pescoço não consegue se mover. Mas no limite da minha visão, vi algo que parece uma perna. A perna de uma aranha. KKKK, calma. É isso. É realmente isso. Aquele que é popular na internet? Não. Como em uma novela, onde tem um cara parecido com Deus dando um privilégio. Não entendi nada, então com certeza é diferente. Não importa como você olhe para isso, ainda existe um padrão onde Deus não aparece. Um candidato a herói para um homem e uma filha vilã para uma mulher também fazem parte do padrão. Olho para o lado por um instante mais uma vez. Semelhante àquelas aranhas que se moviam, havia uma perna fina em forma de arame. Tento mover minha perna. Funcionou exatamente como eu queria. O mu. Embora tenha fugido da realidade seja o meu forte, tenho que me decidir reconhecê-lo aqui. Parece que reencarnei em uma aranha. Capítulo 2. Parece que sou um monstro. Bem, é lamentável dizer que reencarnei em uma aranha. Embora eu aceite o fato de ser uma aranha, o que devo fazer agora? Munchi. Por alguma razão, ouvi um som ameaçador. Não adianta desviar os olhos da realidade. Diante dos meus olhos, está o exército de aranhas que, provavelmente é considerado meu irmão. Eles são os únicos que podem produzir o som. Olho para frente em silêncio. Munchi. Ojá. O que eles estão fazendo? Eles estão comendo? Eles estão atacando um ao outro? A luta para viver entre meus irmãos é o que posso ver. Não. Isso é ruim, isso é muito ruim. Por que devo lutar contra meus irmãos de sangue? É para comida. Eles estão todos com fome. Na verdade, também estou com fome. Não. Eu fujo da realidade novamente. Nesse campo de batalha, sou apenas uma garota inocente que cairá nas garras dos homens em um piscar de olhos. Literalmente, é uma metáfora. Lutar ferramentas fuga. A única maneira de superar esta situação é bater em retirada. Devo lutar. Impossível. Eu sou um verdadeiro clube que vai para casa. Não há como lutar com um grupo tão violento. Anúncios por PubFuture. Minha aparência atual é a mesma deles. Eu deveria escapar se tivesse tempo para pensar em coisas inúteis. Zoom. Agora, o que é isso? Um som e vibração vindos da parte traseira. Quando eu virei, havia uma aranha enorme. É mãe. Ou é pai? Isso não vai a lugar nenhum. Estou até confuso agora. Essa aranha não é grande demais? É provavelmente 10 vezes maior que o meu tamanho. Existe uma aranha tão grande na Terra? Chomp. A enorme aranha esfaqueou a aranha menor com suas garras e a comeu. É como comer um lanche. Mãe, até você. Parece que uso fundo para pensar. Eu deveria fugir daqui com segurança e tentar sobreviver por enquanto. Eu escapei a toda velocidade. Finalmente me acalmei depois de estar cansado de correr até não conseguir mais me mover. Não há nenhuma aranha que me persegue, mesmo que eu me vire. Pensei que fosse morrer. A morte imediatamente após meu nascimento não é uma boa piada. Agora que estou consciente, penso em várias coisas. Atualmente sou uma aranha. É um fato que já deve ser aceito. Bem, não existe tal técnica em que um humano possa pular facilmente sua própria altura e correr em paredes verticais. O que estou falando? É uma história sobre fuga. Com tantas aranhas no lugar, é impossível escapar correndo em linha reta. Se eu fosse comparar e dizer, seria como entrar em uma liquidação onde há uma multidão de tias. Que ato imprudente. Não, eu nem havia cobrado uma pechincha antes. De qualquer forma, quando eu estava fugindo, pulei e corri na parede, como um ninja e escapei do cerco das aranhas. Quando eu estava correndo, tive uma sensação desconfortável por causa da quantidade de pernas, mas de alguma forma consegui movimentá-las corretamente sem me enroscar. Anúncios por PubFuture é o chamado instinto natural? Ser capaz de mover meu corpo sem nenhum inconveniente é uma coisa boa. Então, se eu sou uma aranha, o que era aquela aranha enorme que vi há pouco? Considerando a situação, era realmente minha mãe ou meu pai? Não sei muito sobre a ecologia das aranhas, mas um pai que come o próprio filho deveria estar no mundo natural.
É uma corrida onde desde o momento em que nascem, eles começam a atacar um ao outro, então não deveria ser estranho que o pai coma o próprio filho. Se aquela aranha enorme for minha mãe, algum dia teria esse tamanho? Estou começando a me sentir mal só de pensar nisso. Não, a aranha é um inseto benéfico que ajudou outras pessoas. Não é melhor do que eu na minha vida anterior? Que estranho, de alguma forma estou triste agora. Ah, não, não. Voltemos ao pensamento que havia se desviado há algum tempo. Comparar com aquela enorme aranha pelo tamanho do meu corpo será demais. Porque eu não sei quão grande é o meu corpo. Se meu tamanho for igual ao da ponta de um dedo, então está bom. Se sim, então posso entender o tamanho daquela enorme aranha. Ainda assim, deve ser do tamanho de uma tarântula. No entanto, se o meu tamanho for maior, então aquela aranha enorme deveria ser um novo tipo que ainda não foi descoberto na Terra. Uma nova espécie não descoberta ainda está bem, mas eu experimentei uma reencarnação como em uma fantasia, então o pensamento otimista provavelmente não é bom. Para confirmar, tenho que saber meu tamanho sem demora. Existe alguma coisa com a qual eu possa comparar meu tamanho? Olhei ao redor. Parece que estou dentro de uma caverna bastante grande. Embora não haja luz, a visão é favorável mesmo na penumbra. Olhei em volta, inquieto. Isso é. O que estava no chão eram pegadas de pessoas. As pegadas de várias pessoas são deixadas claramente. Em outras palavras, significa que uma pessoa já veio aqui antes. Isso significa que há humanos neste mundo. Fico profundamente comovido quando sei que houve uma pessoa. Pelo contrário, percebi um fato terrível. Meu corpo era muito maior que a pegada de uma pessoa. Supondo que a altura da pessoa seja em torno de 170 centímetros, meu tamanho será de aproximadamente 1 metro de comprimento. Sim. Eu pensei um pouco assim desde que vi aquela enorme aranha. Não importa o que eu pense, não sou uma aranha que vive na Terra. Em outras palavras, este é um mundo diferente da Terra e não importa o quão positivo eu pense, sou definitivamente um monstro. Muito obrigado. Capítulo 3. Houve um tempo em que pensei que a avaliação era uma habilidade de trapaça. Eu sou uma aranha. Ainda estou sem nome. O que estou dizendo de repente? Só quero dizer isso porque não tenho nome. O que estou me referindo? Para explicar isso, preciso olhar para o passado. Fiquei pasmo depois de confirmar meu tamanho. Bem, não é normal. Já é um choque para mim ter nascido aranha. Além disso, sou um monstruoso. Isso é uma droga. Uma pessoa normal já teria caído em desespero e já teria cometido suicídio. Bem, ainda não pensei em querer morrer. Mas não posso continuar me sentindo deprimido. Se aqui não é a Terra e está num mundo diferente, então não sei quão perigoso é este mundo. Não há garantia de que não existam outros monstros além daquela enorme aranha. Aquela aranha enorme provavelmente tem cerca de 30 metros de comprimento de acordo com o meu tamanho. Uma pessoa pode derrotar essa coisa. Rezo para que o dono das pegadas não encontre aquela enorme aranha. Porém, as coisas são diferentes quando eles têm armas de fogo pesadas. Além disso, existe a possibilidade de existir magia no mundo. Se for esse o caso, então eles podem resistir até certo ponto contra aquela enorme aranha? Não sei. Mas aquela aranha definitivamente parece um inimigo formidável do inimigo do tipo chefe. Ou melhor, se eu estiver errado, estarei morto. Há um tempo atrás eu estava presumindo que o povo iria brigar com aquela aranha enorme, mas não é bom assim. Afinal, provavelmente sou filho daquela enorme aranha. Sou filho de um monstro. Não. Agora não é hora de brincar. Se alguém me encontrou, não é óbvio que seria morto. É possível. Ou melhor, a possibilidade de ser morto é alta. O que devo fazer agora? Mesmo que eu queira alguma informação sobre humanos, serei morto por ser descoberto. Isto é mal. Quanto menor a informação, mais eu não entendo. Que tipo de mundo é esse? Que tipo de pessoas vivem neste mundo? Como eles tratam monstros como eu neste mundo? Há muita coisa que quero saber, mas não tenho como descobrir. Se isso fosse um romance, então deveria haver uma habilidade de avaliação para eu coletar informações. Atualmente você tem 100 pontos de habilidade. A habilidade avaliação Elivion pode ser adquirida gastando 100 pontos de habilidade. Você quer adquiri-lo? Seriamente? De repente, ouvi uma voz na minha cabeça que parecia uma máquina. Eu vejo.
Ah! Existe uma habilidade de avaliação. Fury. Estou liberado. De alguma forma, já se tornou como uma reencarnação mundial diferente. Minha resposta é obviamente sim. A avaliação LV1 foi adquirida. Ponto de habilidade restante 0. Mesmo que eu tenha usado todos os meus pontos de habilidade, esses pontos certamente aumentariam quando eu subir de nível, então não há necessidade de se preocupar com isso. Saindo. Que? À parte. Eu deveria verificar minha habilidade de avaliação examinando várias coisas. Ponto. Como usá-lo? Bem, por enquanto, eu deveria tentar focar em uma pedra enquanto entoava a avaliação em minha mente. Sinto que correu bem. As informações fluíram rapidamente em minha cabeça. Pedra. Isso é tudo? Não. Você não pode estar falando sério, certo? Provavelmente falhei pela primeira vez. Vamos tentar de novo. Pedra. É. Não me diga, é só isso? Não. Certamente, esta rocha não tem valor informativo. Portanto, tenho certeza de que é apenas uma rocha simples. Agora, tentarei avaliar a parede. Por acaso, posso saber que tipo de lugar é esse? Eu me sentiria tranquilo se houvesse um nome e uma explicação sobre a caverna depois de avaliá-la. Parede. Não direi nada desta vez. Avaliação LV1. Anexando propositalmente um LV, acho que preciso pensar um pouco mais sobre isso. Em outras palavras, a habilidade não terá muito efeito no LV1. Mesmo assim, eu quero aumentar o LV, não tenho pontos de habilidade para usar. Uau! Desperdiçou todos os meus pontos de habilidade. Não sei que tipo de habilidade existe além de avaliação, mas deve haver uma habilidade muito mais utilizável mesmo no LV1. Não, eu deveria pensar o contrário. Se a avaliação estiver nesse tipo de estado, então outra habilidade também deverá ter um efeito inútil no LV1. Vamos pensar assim. Caso contrário, não posso continuar. Naimor. Enquanto estou nisso, devo me avaliar. Aranha sem nome 1. É esperado que a aranha tenha aparecido após a avaliação, mas sem nome. Isso resume tudo e estamos de volta ao começo. Sem nome. Bem, eu tenho um nome na minha vida anterior, então isso significa que o presente como aranha não tem nome. Por enquanto, deixarei de lado essa habilidade inútil de avaliação. Ou melhor, devo dizer que ficou mais complicado devido à habilidade de avaliação. Ponto de habilidade. Provavelmente poderei adquirir novas habilidades se economizar alguns pontos. Mas não sei como ganhar os pontos. Se este mundo usar o conceito de LV, então eu poderei ganhar alguns pontos aumentando o LV. Se for assim, este mundo é como um jogo com LV, habilidade e pontos. Não está bem assim. No máximo, sou apenas um monstro-aranha. Não posso viver uma vida decente. Em primeiro lugar, sou apenas uma aranha. Provavelmente viverei uma vida de aranha em vez de uma vida humana. De qualquer forma, neste mundo parecido com um jogo, nascido como uma aranha, eu deveria viver minha vida de forma divertida como uma aranha em um mundo assim, como se estivesse jogando um jogo. Por enquanto, estou com fome. Capítulo 4. Explorando uma masmorra pela primeira vez agora. Não adianta ficar muito tempo no mesmo lugar, então devo começar a me mover. Parece que há pegadas humanas aqui. Significa que há pessoas aqui e tenho a sensação de que nos esbarramos. Seria problemático. Por enquanto, vamos seguir na direção oposta às pegadas. No entanto, esta caverna é larga. A altura desta caverna é provavelmente em torno de 100 metros e a largura deve ser aproximadamente a mesma. Não tenho certeza, devido às rochas irregulares espalhadas aqui e ali, mas parece que a caverna é consideravelmente espaçosa. O amplo caminho se ramifica e se estende ainda mais. Aqui está um cruzamento em forma de Y onde está o caminho de onde eu venho, o caminho por onde as pessoas passam e o caminho para onde estou indo. O caminho que você seguirá é aquele que desce da interseção em forma de Y subna, rocha próxima e espírito silenciosamente o caminho à frente. Algo está lá. Existem monstros espreitando ao longo do caminho.
Veado, 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 morcego, 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 lobo, 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 dinossauro. A habilidade avaliação ficou violenta. Não parece um cervo. Mas o cervo que eu não tinha um chifre brilhante em forma de espada. Os morcegos também são diferentes. Parece um roedor feio com asas de demônio. O lobo parece relativamente normal, ou assim pensei, mas tem 6 patas. Ao fundo, há um dinossauro deitado. É como um T-Rex que tem chifres e escamas. Em vez de dinossauro, não é um dragão. Devo avançar aqui? Não é impossível. Anúncios por PubFuture não. Fazer algo absurdo pode ser bom para uma pequena aranha recém-nascida. A dificuldade é lunática. Eu desço furtivamente da rocha. O que fazer? À frente é um perigo monstruoso. Às costas, uma sendo um inferno de aranha e outra humana. Estou sendo checkmate. Bem. Espere. Acalmar. Eu preparo uma solução caso algo assim aconteça. Bem, não é uma coisa exagerada. Acontece que encontrei outro caminho. Por causa da enorme interseção em forma de Y, ela não se destacou, mas, definitivamente há um caminho. A passagem era um buraco na parede. Mesmo assim, a altura do buraco gira em torno de 3 metros e a largura é aproximadamente a mesma. Se houver algum problema, são as pegadas humanas que saíram da passagem. Se uma pessoa saiu pela passagem, isso não significa que além dessa passagem está a caverna ou melhor, a saída da masmorra. A saída. Eu realmente deveria sair? Se eu for um ser humano normal, não hesitei em sair. Afinal, é óbvio que esta masmorra tem um nível muito alto. Não sei o quão forte sou como monstruoso e no momento em que pensei que era impossível vencer, a opção de lutar foi um arquivo. Não. Se isto for um jogo então morrer não será difícil porque posso reviver, mas se for uma realidade então morrer será praticamente o fim. Não pretendo arriscar a minha vida num ataque suicida. Quero tomar o máximo de medidas de segurança que puder. Anúncios por PubFuture. Pensando assim, a escolha de escapar da masmorra não parece ser uma escolha ruim. Embora a escolha não tenha sido ruim, não posso dizer que seja seguro sair. Afinal, sou um monstruoso. Pelo menos se eu ver pessoas entrando e saindo da masmorra, isso significa que há uma população humana por perto. Se uma aranha monstruosa aparecesse em um território humano, obviamente eu seria caçada. Esse é o risco de sair. No entanto, se eu conseguir me estabelecer em um lugar difícil de encontrar, então pode dar certo. É uma questão de sorte evitar habilmente os humanos ou continuar dentro da masmorra. Yoshi, eu decido. Por enquanto, vamos para a saída da masmorra. Eu deveria observar a saída da masmorra e escapar o mais rápido possível. Existe a possibilidade de os humanos terem montado sua tenda na entrada da masmorra. Agora que está decidido, vamos lá. Eu hesitei. Não. Posso dizer isso de novo? Esta caverna é muito ampla. O que há com esse enorme labirinto? O caminho parece se ramificar até que eu nem sei para onde vou. O número de caminhos de ramificação? Desisti depois de contar até 10. Encontrei uma quantidade específica de monstros. O resultado de escapar de cada encontro foi me perder. Pegadas. Eu perdi de vista uma coisa daquelas há muito tempo. De jeito nenhum. É necessário um mapa se alguém quiser conquistar este labirinto. Agora não é hora de encontrar a saída. Minha fome está chegando ao limite em breve. Alguém me dê arroz, por favor. Capítulo 5. Capítulo de uma nova casa. Desisti de escapar da masmorra. Se eu simplesmente vagasse por aqui, tudo que veria seria o fim da minha vida. Seja monstruoso ou humano, eles são inimigos formidáveis para mim. Escrito como inimigo formidável, não parece rival ou amigo. É aquele que realmente ameaça a vida e é perigoso. Investigar a fonte desses dados, profundamente enraizada em N0 verbo. Infelizmente, os monstros que aparecem nesta pequena passagem não são tão rápidos ou suficientes. Caso contrário, eu não teria conseguido escapar. Meu corpo desta aranha é relativamente rápido. Provavelmente minha velocidade agora é melhor do que na minha vida anterior. Desculpa. Eu coloquei uma vaidade. Na verdade, além da rapidez,
Minhas habilidades físicas também são melhores que na minha vida anterior. Em primeiro lugar, antes de renascer, eu era do tipo que vive dentro de casa. Bem, é óbvio que uma aranha selvagem tem capacidades físicas superiores. Quando eu era humano, minha única habilidade física da qual poderia me orgulhar era o movimento do apostador treinado em jogos. Bem, vamos deixar esse assunto de lado. Em outras palavras, é assim que posso escapar. Mas não posso continuar correndo para sempre. Eu estaria morto se eles lançassem um ataque de pince. Não é estranho que existam monstros mais rápidos que eu. Além disso, estou com muita fome agora. Você não pode ir para a guerra com o estômago vazio. Posso morrer de fome se isso continuar. Bem, vamos pensar sobre isso. P. O que uma aranha vem? R. Insetos. Ufo. Não é óbvio? Então, é isso que você chamou de saciar a barriga. Além disso, é impossível julgar que minha presa está limitada a detalhes devido ao meu tamanho. Provavelmente minhas presas são monstruosas e outra. Bem, eu não quero pensar nisso. Humanos. Em primeiro lugar, meus irmãos atacaram uns aos outros imediatamente após nascerem. Uma enorme aranha semelhante a um pai como seu filho, como se nada tivesse acontecido. Minha raça provavelmente pensa que todas as criaturas, exceto eu, são suas presas. Ou melhor, em tal caverna não há outra opção além dessa. Eu me perguntei o que vem um monstruoso parecido com um cervo que encontrou na enorme passagem. É um carnívoro fingindo ser herbívoro. Bem, não adianta mesmo se eu pensar sobre isso. Estou preocupado com a minha refeição agora. Parece que não há escolha. Vou morrer de fome se não fizer alguma coisa agora. Se eu não quiser comê-lo, monstros ou humanos, então devo comer qualquer coisa estranha que encontrar aqui. Estamos preparados para isso. Agora que estou preparado, é hora de decidir o que comer. É claro que não há comida por perto. Como não há comida por perto, preciso procurá-la agora. Como? Para ser franco, a probabilidade de eu vencer um monstro aqui é próxima de 0%. A passagem no labirinto em que estou atualmente é mais estreita do que a enorme passagem anterior. E não há monstros que emitam uma aura de impossível de vencer como aquela enorme aranha e o monstro parecido com um dragão na enorme passagem. Os monstros aqui só tinham o tamanho de um humano. Ainda assim, é impossível para mim vencer isso. Por quê? Você diz? É porque eu nunca lutei antes. Se for um jogo, então é o meu forte. Porque jogo realidades são diferentes. 2D e 3D são diferentes. Não posso me preocupar com minha aparência na hora de lutar. Embora eu esteja com fome agora, mas ainda não atingi o limite. Então, eu deveria garantir comida como uma aranha faz. Falando em aranha, é fio. A aranha faz seu ninho com fios viscosos especiais e com ele pega as suas presas. Acho que a topografia desta caverna é bastante adequada. De qualquer forma, posso espalhar meu fio por todo lugar. Agora que está decidido, é hora de fazer minha nova casa. Primeiro, eu produzo um tópico. Foi o fundo. A parte de onde sai o fio. Quando eu estava pensando sobre isso, o tópico surgiu. Não me lembro de ter produzido tal coisa. Além disso, continua se estendendo. Não me diga que o fio saiu da minha bunda desde que comecei a me mover. De alguma forma é meio embaraçoso. Parece que não percebi o tempo todo que estava lançando o tópico. O que fazer com esse tópico? Bem, pode ser útil, mas por enquanto vamos cortar a fonte e deixar por enquanto. Agora vamos começar a construir meu ninho. Eu sei que posso produzir linha. Só preciso espalhar meu fio de acordo com a superfície da caverna. Eu acho que sou bastante habilidoso. Mas posso espalhar bem? Houve um tempo em que pensei sobre isso. Fico satisfeito quando vejo minha web concluída. Uma magnífica teia de aranha foi espalhada para bloquear a passagem na caverna. Este é o instinto de uma aranha. Meu corpo se movia sozinho quando comecei a fazer a teia e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, a teia estava completa. Porém, fiz apenas a metade inferior da teia aqui. A metade superior foi feita a 1 metro de distância da metade inferior. Por que eu fiz tal coisa? Quero garantir uma estrada de fuga, só para garantir. Agora, estou na intersecção em forma de T e espalhei minha teia em cada passagem, bloqueando cada uma delas. No entanto, não posso escapar se bloquear completamente. Não creio que exista, mas existe a possibilidade de alguém invadir a web, que eu espalhei. Portanto,
Deixei um buraco de propósito só para poder escapar em caso de emergência. Monstros sem inteligência ficarão presos na metade inferior da teia. Monstros voadores ficarão presos na metade superior da teia. Consegui garantir a segurança porque estou cercado por teias nas 3 estradas e também preparei uma rota de fuga para o caso de algo acontecer. A conclusão do espaço fechado ideal. Minha magnífica casa.